comer e assim me livrar minha vida da morte. E depois que a carne acabasse, a minha colega ia matar o filho dela, e nós íamos cozinhar e comer para que nós pudéssemos sobreviver a esse momento de crise. Diz a Bíblia que quando o rei ouve essa notícia, ele disse: da onde é que eu posso socorrer vocês? Do lagar está vazio, da eira nós não temos semente, nós não temos alimentação para saciar a fome desse povo. E de repente o rei, em um sinal de fúria, ele começa a levantar a sua cabeça e disse: olha, se até amanhã não houver providência nessa terra, o profeta Eliseu, nós vamos cortar a cabeça dele e ele não vai continuar vivendo, porque de que adianta ter um profeta se nós estamos sofrendo? E a Bíblia fala que alguém foi contar essa notícia para Eliseu. E quando os mensageiros chegaram até o profeta então começa a profetizar, dizendo: olha, assim diz Deus para essa nação, amanhã até essa hora vai haver alimento em fartura. Amanhã até essa hora Deus vai abaixar o preço da alimentação. Amanhã até essa hora Deus vai trazer providência. Amanhã até essa hora vocês vão contemplar o milagre de Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que havia um homem incrédulo que disse: nem se Deus abrir a janela do céu vai ter tanto alimento. E o profeta olhou para ele e disse: olha, você vai ver, mas você não vai participar da bênção de Deus, porque você foi incrédulo. Esta noite Deus me trouxe aqui com uma mensagem de vitória para a tua vida. Quem sabe você tem vivido acurralado e sofrendo. Quem sabe há muito tempo você vem clamando a Deus e parece que para a tua vida não tem jeito, não tem solução. Quem sabe você entrou neste culto acreditando que Deus não te ama, que você é excluído, que você não presta. Mas Deus me trouxe aqui como profeta, e como profeta Deus manda dizer: o tempo de sofrimento vai acabar, e Deus está vivo, a providência vai acabar a vida. Você que acredita, Deus está falando, e começa a orar. Aleluia! Esse personagem principal da nossa história são 4 leprosos. Esses leprosos, eles tinham recebido uma carta de exclusão. Eles eram excluídos da sociedade. Eles eram rejeitados porque contraíam uma lepra. E quando as pessoas olhavam para ele, diziam: é amaldiçoado. As pessoas diziam para eles que eles não valiam nada. E quando eles sentiam vontade de se alimentar, eles vinham até a beira do muro, o povo colocava alimento, eles comiam e voltavam para o deserto. Toda vez que eles andavam na rua, se ele encontrasse uma pessoa normal, ele tinha que gritar dizendo: afasta-se, porque eu sou leproso e eu trago risco de contaminação para Israel. Eu trago risco de contágio para Israel. Toda vez que alguém encontrava algum leproso, as mães tiravam os filhos e diziam: afasta-te, porque ele é leproso e não serve para nada. Toda vez que alguém encontrava um leproso, dizia: afasta-te, porque ele é excluído, ele não serve para nada. Estamos vivendo tempos difíceis na terra, onde muitas pessoas são rejeitadas. Muitas pessoas são excluídas, e muitos estão vivendo debaixo da maldição. Toda vez que alguém olha, fala: no fulano de tal é até uma boa pessoa, mas ela tem que ser rejeitada do nosso convívio. Ela não pode participar do nosso altar, porque é um excluído, não serve para nada.
E com isso, as pessoas estão vivendo no deserto, acreditando que Deus não o ama, acreditando que é o excluído da sociedade, acreditando que não serve para nada, acreditando que é o Zé Ninguém, acreditando que não vai vencer, que não vai conseguir. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: ainda que você esteja excluído, ainda que as pessoas te olhem, não te valorizam, mas no céu tem um Deus que te conhece, e Ele nesta noite vai te chamar para o nome. Tem direção. Eu sei, meu Deus, que tem pessoas que entrou aqui nesta noite, Pai, e se sente rejeitada. Meu Deus, se sente como aquele homem leproso, Pai. Parece que o Senhor não tem visto o sofrimento. Parece que ela vai morrer no deserto e que nada de bom vai acontecer na vida dessa pessoa, Pai. Mas nessa noite, Deus, eu suplico agora a Tua presença. Eu peço, Senhor, agora, libera a unção do Teu Santo Espírito, Pai. Toca agora na mente, no coração. Porque eu sei, meu Deus, que é escolhida pelo Senhor. Eu sei que o Senhor não olha para a aparência, o Senhor não olha para a estatura, o Senhor não olha para o desconhecimento. Mas quando o Senhor contempla a pessoa, o Senhor contempla o coração. Eu sei que é essa que o Senhor vai usar para trazer a bênção e a vitória para essa congregação. Aleluia. Rejeitado, 4 homens rejeitados, excluídos da sociedade. E de repente, um olha para o outro e diz: para que ficar no deserto? Para que ficar no deserto? Se nós continuarmos nessa situação, nós vamos morrer dessa forma. Mas vamos tomar uma atitude, vamos voltar para Israel. Vamos até o exército da Síria. Se eles nos matar, nós simplesmente vamos morrer. Se nós continuarmos aqui, nós vamos morrer da mesma forma. Eles tomaram uma atitude. A vida do homem começa a mudar quando ele começa a tomar atitude. Só quando você começa a tomar atitude, e a sua vida vai mudar. Uma mulher de 15 anos sofrendo com uma hemorragia, rejeitada pela sua família, pela sociedade. Um dia ela tomou uma atitude de ir até Jesus. E quando ela vai encontrar com Jesus, ela tinha que vencer a distância, porque Jesus estava longe. E mesmo assim ela percorreu a distância para encontrar com Jesus. Ela tinha que vencer a multidão de pessoas que olhavam para ela e diziam: é uma enferma, não serve para nada. E ela disse: eu vou atravessar essa multidão. E de repente ela se depara com a lei mosaica, que dizia que uma mulher com fluxo de sangue, com hemorragia, não podia tocar em outras pessoas. E quando ela chega, Jesus apresenta a graça. E por intermédio da graça, ela toma uma atitude e toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, a Bíblia fala que Deus envia virtude. E ela foi curada no mesmo momento. Essa noite, você pode estar vivendo como aqueles 4 leprosos. Rejeitada pela sua família, rejeitada pela sociedade. Você pode estar sendo excluída. Mas essa noite quem está aqui é Jesus. E quando Jesus encontra um rejeitado, Ele apresenta a graça que autoriza as pessoas a se tocar em Jesus e de receber a vitória e a bênção. Um dia apanhamos uma mulher rejeitada pela sociedade. E apanharam essa mulher no ato de adultério, e as pessoas arrastaram ela e disse: vamos levar até Jesus.
Senhor, essa mulher foi pega no ato de adultério. E na lei nos manda Moisés que as tais tem que ser apedrejada. Mas nós trouxemos aqui para saber qual é a sua opinião. Irmãos, o Deus que eu sirvo é um Deus que muda história. O Deus que eu sirvo é um Deus que tira o homem do pó do deserto. É um Deus que joga por terra as barreiras do inimigo. É um Deus que muda, que transforma a vida. O Deus que eu sirvo é um Deus que tira a condenação e faz da nossa vida uma bênção na terra. Aquela mulher, as pessoas olhavam para ela e diziam: a lei manda que ela tem que ser apedrejada. A consciência dos homens fala que ela é uma adúltera, uma traidora. Mas o que é que o Senhor fala, Jesus? Jesus apresenta a graça. E quando ela se depara diante da graça, que significa o favor não merecido, Jesus perdoa os pecados dela. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Feche meus olhos. Deus me mostra que tem pessoas aqui, depressão, complexo de inferioridade. Muitas vezes olha no espelho e não se sente bonita. Muitas vezes pensa em tirar a vida, em desistir de tudo. Ora e parece que Deus não responde às orações. E quando está andando na rua, as pessoas apontam dizendo: é uma excluída, é uma pecadora, é uma rejeitada. Mas Jesus te apresenta a graça de Deus. Por favor, não merecido. Ainda que as pessoas tentem te condenar dizendo: não vai conseguir, não vai chegar. Ainda que as pessoas olhem para você e desvalorizam a sua vida. Mas hoje você está perante a graça. E perante a graça Deus manda dizer: Ele está aqui neste lugar. E a tua misericórdia está aqui. E hoje você vai tocar no manto de Cristo. E vai ser curado, vai ser liberto. E vai ter a resposta de Deus. Depois que eu percebi a atitude de fé nesta noite, porque a tua glória está aqui, a tua presença está aqui, nada pode impedir o teu agir nesta noite. Oh, eu sinto Deus aqui. Fecha os olhos. Recebe o perdão de Deus para a tua vida. Recebe o perdão para a tua vida. Deus manda dizer que Ele te ama.
Bíblia nos conta a história de um homem, o nome de Jefté. Jefté, ele era filho de Gileade, mas porém, era filho de Gileade por uma prostituta. E quando o seu pai faleceu, e os irmãos se reuniram para herdar o que o seu pai tinha deixado, os irmãos de Jefté se levantaram e começaram a dizer: ele não vai herdar conosco, porque ele pode ser filho de Gileade. E começava a apontar o defeito de Jefté e dizia: ele é filho de uma prostituta, ele não vai herdar porque ele é filho de uma prostituta. E Jefté, quando se deparou com essa situação, sabendo que tinha se preparado toda a vida para herdar as promessas do seu pai e para honrar o seu pai, que agora era falecido, ele abaixou a cabeça e começou a dar lugar para os seus porém. E de cabeça baixa ele abandona a sua casa, abandona a sua família, ele vai morar em outro nome. E diz a Bíblia que ele começa a se envolver com pessoas erradas, porque ele tinha se preparado para uma coisa, mas no momento dele receber o que ele tinha se preparado, as pessoas apontavam o defeito de Jefté e dizia: ele tem porém. O que nos faz perder as bênçãos de Deus muitas vezes? Nós sabemos que somos chamados para a vitória, que Deus traçou um projeto de bênção para a nossa vida. Nós sabemos que temos condições de passar em um vestibular, de passar em um concurso público. Mas quando nós debatemos com os nossos porém, muitas vezes nós estacionamos e paramos. Às vezes até temos preparação para exercer aquilo que sonhamos, mas quando deparamos com os nossos porém, nós nos estacionamos e paramos. Mas diz a Bíblia que quando Deus tem chamado, quando Deus chama, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia fala que pode passar os céus e a terra, mas as promessas que Deus tem para a nossa vida, ela não passa, ela se cumpre. E Jefté estava no mundo, e de repente Deus lembra de Jefté. E os irmãos de Jefté têm aperto contra um exército inimigo. E Jefté, ele chega na guerra e disse: eu vou tomar uma atitude, eu quero dar o melhor que eu tenho para Deus. Deus, a minha atitude, Pai, é de ofertar-te o meu melhor. Aleluia, glória a Deus. E quando ele se entrega para Deus, Deus concede a vitória. A mensagem que Deus me trouxe aqui para te dizer é que enquanto você estiver parado, estacionado, enquanto você estiver dando ouvido às palavras negativas de pessoas que te olham e falam que é um leproso que é excluído, você vai continuar vivendo no deserto e vai continuar sofrendo, passando necessidade, dificuldade. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: se você fazer como aqueles 4 homens e dizer: Deus, eu vou, nem que custe a minha vida, mas eu vou lutar, eu vou lutar. Glória a Deus. E aqueles 4 homens começaram a caminhar no deserto, dizendo: eu vou lutar contra os meus inimigos, eu vou chegar lá. Se eu morrer por causa disso, eu vou ser morto, mas eu não vou desistir dos meus sonhos. Aleluia. Igreja, não pare. Glória a Deus. Não se estacione. Não deixe de lutar pelos seus ideais. Glória a Deus. Não deixe de ir em frente. Porque aqueles 4 homens, quando começaram a caminhar
comida em fartura. Eles encontram cavalos, e eles montam nos cavalos e começam a se alegrar, dizendo: só o Senhor é Deus, Deus é fiel. Aleluia! Viva se colocar de pé nessa noite. Ah, meu Deus. Deus manda dizer que Ele joga nessa noite por terra os complexos de inferioridade. Pessoas que não se sentem capazes, pessoas que não têm ânimo para lutar. Deus manda dizer que Ele te dá injeção de ânimo nesta noite. Deus manda dizer nesta noite que Ele tira agora a depressão,